Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Vamos falar agora nesse vídeo sobre a fórmula de Euler, que é óleo elevado a x, onde i é o número complexo, cosseno de x mais i seno de x. Desejo a todos que todos tenham bons estudos. Não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar, deixar comentários para interagir conosco e tenham bons estudos. Por que as funções trigonométricas aparecem na fórmula de Euler? Essa foi a pergunta que me fiz quando vi a fórmula de Euler pela primeira vez. Essa conexão entre trigonometria e expoentes aparece tão inesperada, especialmente quando se trata de números complexos. Para responder a essa pergunta, precisamos explorar a intrigada e bela relação matemática entre as funções trigonométricas, o expoente e os números complexos. Analisaremos duas abordagens diferentes, uma utilizando dinâmica, geometria e o plano complexo, e a outra utilizando as séries de Taylor e Maclaurin. Ambas são igualmente fascinantes e ambas chegam ao mesmo resultado, surpreendente por meio de muita matemática elegante. Para discutir a equação de Euler, que é Euler elevado a x, que é igual a cosseno de x, que é igual a i seno de x, vamos observar a relação matemática entre as relações trigonométricas e os números complexos. A derivada de seno de x em relação a x é cosseno de x. A derivada do nome de Euler elevado a x é Euler elevado a x. I ao quadrado é igual a raiz é igual a menos 1, ou seja, i é igual a raiz de menos 1. Agora nós temos aqui uma reta real e uma reta imaginária, onde aqui o ponto vale cosseno de θ mais i seno de θ, que é a relação que nós temos aqui com a fórmula de Euler. E aqui temos o θ e o arco formado por eles. E essa aqui é exatamente a série de Maclaurin. Triângulos são os objetos matemáticos mais poderosos da geometria, nos permite descrever muitos polígonos, sendo o mais poderoso o retângulo. Temos aqui o triângulo, o quadrado, o hexágono, o triângulo retângulo. O ângulo reto nos permite uma conexão entre retângulos e quadrados, dando origem a relações de teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Aqui está um exemplo que a gente marca um ponto e consegue, dentro de um círculo, construir um triângulo retângulo, né? E aí a gente pode fazer um estudo dos seus lados em relação ao ângulo. Vamos nos conectar e concentrar no círculo unitário, ou círculo de raio 1 centrado na origem. Aqui, ó, está aqui o círculo centrado na origem no plano cartesiano, onde podemos desenhar um triângulo retângulo usando o ponto do círculo, que é esse ponto aqui, e fazer uma relação entre o eixo x, aqui um ponto também, onde nós temos exatamente o seno e aqui o cosseno. O ângulo na origem é igual ao comprimento do arco traçado pelo triângulo. Aqui no de raio igual a 1, nós temos o arco rθ. Aí, gente, o raio igual a 1 e a hipotenusa do triângulo, vamos usar funções trigonométricas, seno e cosseno. O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Seno é cateto oposto sobre a hipotenusa e cosseno cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como o raio é 1, seno é o cateto oposto. Aqui o arco daqui, seno é o cateto oposto. Cateto adjacente é exatamente o cosseno. A partir disso, temos um ponto chamado cosseno de θ e seno de θ. Foi a partir desse ponto que surgiu as coordenadas polares. Aqui cosseno de θ, seno θ. Aqui é o seno e aqui o cosseno, o ângulo e aqui o arco. Muito bem. Aqui nós podemos dizer, então, que dentro dessa relação toda aqui, que x é r cosseno de θ, foi aí que surgiu as coordenadas polares que nós estudamos lá em cálculo. Y é igual a r seno de θ. Vamos agora falar dos números complexos. Na forma A mais BI, A e B são números reais e igual a raiz de menos 1. Um número complexo é formado por partes reais, né? E parte imaginária. Assim não pode ser representado em uma reta real. Bacana? Ele é escrito da forma A mais BI. Aqui é o número real, aqui é o número real, essa aqui é a parte imaginária. A e B pertencente a R e I é igual a raiz de menos 1. O número complexo pode ser representado em um plano bidimensional chamado de plano complexo, com um eixo real e um imaginário. Representa um conjunto de números em 2D que nos permite fazer experiências interessantes. Aqui está a reta imaginária, aqui está a reta real.
Primeira, multiplicar por I resulta uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário ao longo do plano complexo. Pela definição de I, podemos perceber que I ao quadrado é menos 1 se multiplicarmos I por I. Podemos I3 igual a menos 1, I4 igual a 1, I5 igual a 1, I6 igual a 1, I7 igual a menos I, I8 igual a menos 1, e assim por diante. Olha aqui pela definição desses valores que nós temos. Se nós temos aqui menos 1, quando você chega no I, ele dá um giro aqui, ó, de 90 graus no sentido horário, se ele partiu daqui. Depois dá um outro giro de 90 graus, dá menos 1, outro giro aqui. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Ele deu um outro giro, chegou aqui, girando 90 graus. Agora, um exemplo, se eu multiplicar 3 mais 2i por i, vai ficar i vezes 2 mais 3i é igual a menos 3 mais 2i, né? Que é uma rotação de 90 graus. O ponto estava aqui, ó, aqui 2, um real, e 3 no imaginário. Veio de uma rotação de 90 graus, ele ficou com 2 no imaginário e menos 3 no real. Aqui, ó, menos 3 no real e 2 no imaginário. Vamos abordar uma função especial, que é óleo elevado a x. É esse gráfico aqui, que é o gráfico de uma função exponencial crescente, onde a derivada de óleo elevado a x é a própria função. Vamos imaginar que temos um carro andando em uma linha reta e tivemos uma função que descreve a distância que ele percorre, a derivada da função no instante t igual a zero, t igual a 2 segundos, será a velocidade do carro após viajar 2 segundos. Após viajar 2 segundos, a distância percorrida está aqui no tempo de 2 segundos e tem essa distância aqui, que é y. Agora, a derivada de óleo elevado a x, pela distância percorrida, é o próprio óleo elevado a x, velocidade num tempo igual a 2 segundos. Podemos dizer que a taxa de variação óleo elevado a x em qualquer ponto é óleo elevado a x. A distância percorrida, então, vai dar a mesma função. Bacana? O que acontece quando isso a gente vê essa possibilidade? Se multiplicado por 2, uma constante 2, vai ficar a derivada de 2x. Então, a curva vai mudar aqui, ó. De óleo elevado a 2x, né? É claro. A curva mudou de posição. Vocês viram que ela estava mais ou menos aqui, veio para cá. Por que isso aconteceu? Quando nós multiplicamos aqui, nós sabemos que a regra da cadeia que nós usamos, né? A derivada de f de g de x é g' de x vezes f' de g de x. Ou seja, f' de x é a derivada de f de x. Então, a derivada da regra da cadeia é a derivada de 2x, que é 2, mais multiplicado pela derivada de óleo elevado a 2x. É a regra da cadeia. Então, temos a fórmula. Derivada de óleo elevado a nx em relação a x é n que multiplica óleo elevado a nx. O que acontece com n igual a i? Quando a gente, no lugar de n, a gente coloca i, a gente tem óleo elevado a ix. Aí a gente já está começando a trabalhar com complexo. E a derivada disso aqui é n que multiplica óleo elevado a nx. A derivada de ix é o i, que é o número nosso imaginário, que multiplica óleo elevado a ix, dentro da regra da cadeia. Lembra que multiplicar por i significa uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Lembra que multiplicar por i significa 90 graus de rotação no sentido horário? Podemos concluir que para a derivada de uma função i vezes ela mesma, significa que a taxa de variação é rotacional. Vamos observar? Se x for igual a zero, teremos 1. E a derivada de i. Então, está aqui, se x for zero, aqui, isso aqui, i elevado a zero, todo número elevado a zero vale 1. Então, está aqui, ela aqui. O i, se a gente multiplicar aqui, olha o que acontece para a gente. Ele vai ter uma rotação aqui, começou a ter uma rotação aqui. Depois foi rotacionando para cá. Aqui a gente sempre vai multiplicando, rotacionou para cá, nesse ponto. Depois ele vai pulei 2 vezes, vai rotacionar para cá, vai voltar até chegar no original e pode acontecer de dar volta o tempo todo aqui, fazendo um ciclo exatamente dando volta o tempo com raio igual a 1. Podemos dizer que a velocidade que percorremos nesse circuito unitário permanece constante em 1. Para qualquer expressão de óleo elevada a x, podemos percorrer x unidades ou x radianos ao redor do centro do círculo. Vamos descrever o mesmo movimento com funções trigonométricas? Ou seja, um ponto no ciclo que está em x radianos ao redor do ciclo unitário, que podemos escrever como cosseno de x vezes disseno de x,
como duas expressões descrevem a mesma coisa, podemos concluir que elas são iguais. Olha elevado a x é igual a cosseno de x mais i seno de x, derivada de óleo elevado a x, e aí que multiplica óleo elevado a x. E ela vai fazer aqui. Então, esse ponto aqui é cosseno de x mais i seno de x. E o arco aqui é o x, né? Então, aqui está mostrado geometricamente que o óleo elevado a x é igual a cosseno de x mais i seno de x. Agora, vamos às definições básicas das funções trigonométricas e as propriedades de i, né? Para, olha, olhar, para formar um círculo unitário, que pode ser descrito na mesma maneira, com uma prova mais rigorosa, depende de um cálculo, que aí a gente vai usar uma série aqui, a série de Taylor, e essa aqui é de Maclaurin. Então, a ideia da série de Taylor representa uma função de uma série infinita. Essa série é descrita usando a derivada, e as derivadas de ordem superior de uma função é um ponto como constantes para o polinômio infinito. São derivadas por um fatorial, né? Essas derivadas são divididas por um fatorial para reverter os efeitos da diferenciação repetida. Então, temos aqui, só que ela é centrada em C. São sucessivas variadas aqui, um fatorial dividido por 2 fatorial, x menos c. Agora nós temos que imaginar, agora se ele for centrado em c igual a zero. Mas primeiro a gente vai ver o seguinte, se a gente tem aquela no início, inicial, igual nós fizemos naquela da velocidade, quanto mais a gente soma aqui, você lembra que nós fizemos uma rotação na velocidade anteriormente? Quanto mais a gente soma, vamos somar aqui meio x ao quadrado, aí o que vai acontecer? Vai aproximar da curva aqui, não vai? Da curva exponencial. Vamos fazer mais um somatório? Se a gente somar aqui 1 sobre 6x3, vai aproximar mais ainda. Se a gente somar mais aqui 1 sobre 24x4, olha, vai aproximar mais ainda. Se torna uma aproximação cada vez melhor da função original. E x sempre igual a zero, iniciando, né? Série de Taylor para a função x centrada é em torno de c. Por isso que aqui é c e aqui x menos c elevado a n, x menos c elevado a n, x menos c elevado a 2. Bacana? E assim sucessivamente. Bacana? Onde f de duas linhas de c é a mesma derivada de f de x em c. A função é centrada no ponto c. Se centramos em zero, obtemos, então, a série de Maclaurin. A função é centrada no ponto c, se centrarmos em zero, obtemos a série de Maclaurin, que é essa aqui, em zero, x elevado a n, que ficou zero, não tem mais o c, né? Que ficou zero, x ao quadrado, x ao cubo, f' de zero, f3' de zero. Essa série de Taylor e Maclaurin nem sempre são iguais. A função que representam são, na verdade, são para várias funções, duas das quais são seno de x e cosseno de x. Essas funções trigonométricas e suas derivadas levam a algumas séries de Taylor. Sabemos que a derivada de seno de x é cosseno de x e do cosseno é menos seno. Temos que a derivada do cosseno é negativo do seno está em relação, essa relação vem da definição do seno e cosseno. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa e cosseno cateta adjacente sobre a hipotenusa. Podemos observar que se fizermos uma pequena alteração no ângulo para delta θ, teremos uma pequena alteração em Δx e Δy. Se você aumentar para delta θ aqui, você vai ter um ângulo maior, é óbvio que você vai ter um Δx e uma variação Δy aqui também, né? Seno θ igual a y. Podemos observar que fizemos uma pequena alteração no ângulo. Para delta, teremos uma pequena alteração no Δx e Δy. Foi exatamente o que aconteceu. E a derivada do seno sempre é y sobre θ, ou seja, dy sobre dθ, conforme delta está tendendo para zero. Delta tendendo para zero, né, que é delta θ tendendo para zero, esse arco essencialmente se torna uma linha reta. Toda essa forma se torna um triângulo retângulo, especificamente um triângulo semelhante ao triângulo original no círculo unitário, com esse ângulo se aproximando de θ. Tranquilo? É um raciocínio lógico, né? Sendo o cosseno de θ e cosseno de θ e cateto adjacente sobre a hipotenusa, dizemos que a derivada do seno é cosseno, com θ tendendo para zero. Então, a derivada do cosseno é dy sobre dθ. Tranquilo aí, né? A mesma variação delta θ.
E a relação diferencial entre as funções trigonométricas resulta propriedades interessantes de ordem superior. A diferenciação repetida de seno de x e cosseno de x cicla em torno do seno de x e cosseno de x. Seno negativo e cosseno negativo. Olha aqui você, seno de x, cosseno de x, aqui já dá menos seno de x, depois seno de x de novo, menos de seno de x que multiplica cosseno, depois menos cosseno. Aí vocês vão ver aqui, quando a gente vai em ordem 3, daqui dá menos, aqui dá mais. Aqui na ordem 4, isso acontece a mesma coisa. O que acontece com isso? Na série de McLeod, os valores dessas funções ciclam em torno de seno de zero e cosseno de zero, sendo que seno de zero e cosseno de zero, seno de zero é zero, cosseno de zero é 1. Temos que observar que seno negativo de zero é igual a zero e cosseno negativo de zero é igual a menos 1. Como toda segunda derivada é zero, todo segundo termo para a série de McLeod, de seno e cosseno, também é zero. Olha aqui, está vendo aqui? Toda segunda derivada vai dar sempre zero. Agora, aqui no cosseno dá menos, que dá menos, e aqui dá mais. Todo termo com grau par desaparece para uma série de McLeod de seno de x. Em todo termo com grau ímpar desaparece para cosseno de x. Além disso, o seno dos termos que alteram a cada segunda derivada se altera entre negativo e positivo. Ó. Primeira derivada positiva, segunda negativa, a outra positiva, a terceira vai ser negativa. A primeira é positiva, a segunda é negativa, a terceira é positiva. Para concluir, que os valores dessas derivadas são 1 e menos 1, e teremos uma série de McLeod muito mais simples para seno de x e cosseno de x, né? Vai ser só x aqui, x ao cubo sobre 3 fatorial, x à quinta sobre 5 fatorial, aqui cosseno de x, porque as pares aqui vão sumir, né? 1 sobre x ao quadrado sobre 2, x à quarta sobre 4, x à sexta sobre 6, e aqui as simples aqui vão sumir. Temos uma série de McLeod ainda mais simples, como a derivada tem a regra da derivação ainda mais simples, tendo a derivada como função própria função. Derivada de n, de O elevado a x, de x elevado a, derivada em função de x elevado a n, é O elevado a x. E O elevado a zero, todo número elevado a zero vale 1. E a série de McLeod vai ficar mais simples ainda, né? O elevado a x sobre 1, x mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, x à terceira sobre 3, e assim sucessivamente, x à sexta sobre 6 fatorial. Essa natureza simplista acontece também nas funções trigonométricas, e existe alguma conexão. Precisamos de encontrar uma maneira de alterar os sinais dessa função, o que podemos fazer isso com uma constante imaginária, o que vai nos permitir o cálculo desse expoente imaginário. Então, vamos fazer isso, né? Calcular uma coisa imaginária aqui, para que vai ter ix agora. Olha aqui, o elevado a x tem essa sequência. A gente vai colocar ix. Então, vamos ter ix aqui, 1 mais ix. Colocamos uma imaginária aqui em todas. E o que aconteceu, gente? Vamos ver? Como i quadrado é igual a menos 1, né? A derivada de seno de x é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, temos que o elevado a x é 1 mais ix ao quadrado, ix aqui vamos de 3ix, x à quarta sobre 4. Ao substituir x na série, é uma representação oculta entre dois aspectos da matemática. Quando substituímos x na série de McLeod da função exponencial, cada termo do grau ímpar é ligado pela constante imaginária. Sendo assim, podemos separar os termos em reais e imaginários, de modo que todos os termos reais têm um grau par e todos os termos imaginários têm um grau ímpar. Como eu fiz aqui, ó, o que tem um grau par está aqui, mas o que tem um grau ímpar está ali. Só que agora, gente, isso aqui é o cosseno e aqui é seno. Isso aqui é o quê? O cosseno, isso aqui é o seno. Nós vimos isso ali atrás agora mesmo, né? Então, o que acontece? Temos que observar que nem sempre é possível manipular os termos, os termos de uma série infinita, mas que uma série que estamos estudando é absolutamente convergente, o que significa que podemos organizar. Organizar estava errado aqui, nós corrigimos. Os termos como desejarmos. A alternância de sinais para os expoentes de I resulta em um padrão alternado de sinais para as duas subséries. Então, o que acontece? Essa alternância, nós fizemos duas subséries aqui, né? Veja se a série de McLeod é exata para cosseno de x e I. Cosseno de x e I. E essa aqui, gente, essa aqui nós vimos lá atrás, que é de seno. Vamos ver isso? Vou voltar lá atrás para vocês verem. Olha aqui, ó, verifica aqui, tá vendo? Nós vimos aqui que é para o seno de x e aqui para o cosseno.
É aí que nós estamos aplicando lá agora, lá no final, vamos ver? Essa série aqui é a série do cosseno de x, então I elevado a x é cosseno de x. E esse I que multiplica aqui? Isso aqui é cosseno de x. Nós estamos terminando aqui, provando, agora com os cálculos algébricos, a mesma coisa que a gente fez isso com graficamente, né? Olha aqui, está aqui a série, isso aqui é a série de seno de x. E, olha, elevado a x é igual a cosseno de x, mais I que multiplica, essa parte aqui é I seno de x. Gente, acabamos de provar, agora, logicamente, é mostrar de onde surgiu essa maravilhosa, uma das equações mais bonitas do planeta. Olha elevado a um número complexo vezes uma variável é igual ao cosseno de x mais I seno de x. Gente, gostou da demonstração? Que bacana! Então, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Por favor, dê aquele like legal aí para ajudar o nosso canal. Aqui no canal tem muitas integrais resolvidas. Eu estou publicando 3 integrais quase todos os dias, todas com soluções bem bacanas. Se inscrevam, se interagir conosco no canal vai ser maravilhoso e até o próximo vídeo.